Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é estudar em Portugal. Fazer um curso superior em Portugal. É fácil? É difícil? Qualquer um pode fazer? E hoje vamos receber aqui o advogado Leonardo de Almeida. Ele é um brasileiro radicado em Portugal, especializado nesse trâmite burocrático de estudantes estrangeiros que querem estudar em terras lusitanas. Doutor Leonardo de Almeida, seja bem-vindo. Olá, Fábio. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra participar do programa. Obrigado, senhor. Doutor Leonardo, para começar, eu quero saber, qualquer brasileiro pode ir fazer um curso superior em Portugal? É fácil assim? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Não é que seja fácil, né? Existem procedimentos que precisam ser seguidos, né? Então, assim, qualquer brasileiro que tenha uma qualificação mínima para fazer o curso aqui. Tá? E a gente fala muito em curso superior, mas também há cursos de nível técnico que são igualmente interessantes para serem feitos aqui em Portugal. São chamados cursos de nível 4. Tá? Então, até o nível 4 são considerados nível técnico, para que ele quer fazer como se fosse um ensino médio técnico. E existe essa forma de ingresso aqui também. Ele dá uma autorização de residência para aquele que faz esse tipo de curso, ou seja, ele faz o curso nível médio, nível técnico, ele tem o direito a reagrupar familiares, ele só não tem o direito de trabalhar. Né? E aí reside a grande diferença entre você fazer o nível técnico, né, e você fazer os cursos de nível superior em Portugal. Os níveis de curso superior, por sua vez, né? Esses São cursos, de nível 5, 6 em diante. Sim, Fábio? esses cursos técnicos têm duração de quanto tempo mesmo, doutor? Olha, normalmente 1 ano e meio a 2 anos, eles fazem os cursos. É para aquele jovem que quer chegar aqui, né? E ter aquela qualificação própria de um técnico, para que depois ele possa trabalhar, porque às vezes as pessoas pensam muito naquela mão de obra de nível superior e às vezes o mercado carece daquele cara de nível técnico, né? Aquele elemento que de repente pode completar o mercado ali. Então existe também esse caminho e esse curso. Eu só quero chamar a atenção aqui o seguinte: esse tipo de curso não dá direito ao trabalho aqui em Portugal. Então as pessoas às vezes têm que estar, às vezes não estão muito bem orientadas, né? E vêm nessa expectativa de poder trabalhar para poder custear os estudos, o que às vezes é um desejo bastante comum, mas a gente tem que deixar ressaltado que esse ensino médio não permite o trabalho. E, como eu dizia, é o seguinte: os cursos de nível O 5 em curso diante, que são superior os níveis permite, superior, né? sim, sim, todos eles. A partir do nível 5 todos permitem. Então, vamos lá. O nível 5 eu quero dizer aqui, é o CETESP, por exemplo, que são os cursos técnicos superiores. São os equivalentes aos politécnicos que temos aí no Brasil. Tá? Esse tipo de curso, ele permite o trabalho, permite o regulamento familiar, e são cursos que, em média, têm uma duração aí de 1 ano e meio a 2 anos. Normalmente chegam a 2 anos. Por quê? Porque eles têm uma fase inicial de 1 ano e meio, né, que é de aulas somente teóricas, e depois mais uns 6 meses de aula prática. Eles são bem específicos, bem enxutos, são considerados de nível superior, mas são voltados ao mercado de trabalho em si. São também bem específicos. Além do curso superior, doutor? Sim, temos também, além do nível 5, temos o nível 6, 7, que já são os cursos de licenciatura, né? Por sua vez, temos as pós-graduações, que são os mestrados e doutorados, que aí já são nível 7 e 8, respectivamente. Né? Esses cursos, por exemplo, a licenciatura, a grande diferença é que os cursos são normalmente 3 a 4 a 5 anos, 3 a 5 anos normalmente, tem um valor bastante elevado com relação aos cursos técnicos. Só para vocês, espectadores, terem uma ideia, né, os cursos de nível superior aqui em Portugal, os técnicos nível 5, eu acabei de mencionar, custam em média aí 1.500 a 2.000 euros por ano. Tá? Ao passo que uma licenciatura para brasileiros, considerados estudantes internacionais, pagam em torno aí de 4 a 5 mil euros, podendo chegar até 7 mil euros, como eu já tive notícia. Tá? Então, está aí o grande diferencial de você fazer um curso técnico ou fazer uma licenciatura em Portugal. Tá? Depois disso, nós temos aí os cursos de mestrado,
né, que foi o curso pelo qual eu vim para cá, para Portugal, vim fazer o mestrado aqui, e esses custam em média 1.500 a 2.000 euros também por ano, tá? Tem a duração aí de em 2 anos, né, ou 4 semestres letivos, como a gente costuma colocar na declaração. Você pode trabalhar também normalmente, né? Esse que você fala aqui é ainda estudante do mestrado aqui. Você pode fazer o primeiro e segundo ano voltados ali à parte de disciplinas, ou só no primeiro ano, e depois fazer a parte de apresentação da sua tese. Tá? E a mesma coisa o mestrado, só que o mestrado é um pouco mais longo e custa em torno de 3.000 euros. Então, essas aí são as grandes diferenças entre os cursos de resistência em Portugal. E aí as formas de ingresso, por sua vez, se dão através do Enem, para aqueles que vão cursar ali o ensino da licenciatura, e quem vem fazer o mestrado e o doutorado, por sua vez, apresenta suas qualificações, seus títulos, para serem seriados, ou seja, colocados na ordem ali, na ordem de acordo com as notas e com os títulos que apresentarem, para serem convidados a estudar na universidade. Doutor Leonardo, aqui no Brasil existem as instituições públicas, né? E desde que o aluno consiga passar no vestibular, ele não precisa pagar para fazer o curso. Aí em Portugal, todos os cursos são pagos, mesmo em instituições públicas? Sim, sim, sim. O que acontece é o seguinte, Fábio, os cursos são sempre os nossos telespectadores entenderem, não só os cursos, os estudos, a forma pública aqui ela é diferente da forma pública no Brasil. Nós temos aquela noção de tudo que é público no Brasil é gratuito. Né? Exemplo da própria saúde e das escolas municipais, etc. Aqui tudo é custeado, você vai pagar uma taxa, muitas vezes uma taxa moderada, só para você complementar algum valor, e o governo, por sua vez, vai pagar as demais taxas. Ele vai complementar esse valor. Isso até para refeições na universidade, para tudo. O governo complementa. A Universidade do Minho, por exemplo, onde eu estudo, ela é uma universidade pública, mas o governo faz o custeio de outras partes dos valores. Você paga uma parte e o governo paga outra. Tá? Funciona dessa forma. E na saúde aqui também, só aproveitando o gancho, é a mesma coisa. Você, quando vai ser atendido na saúde, você precisa pagar uma taxa moderadora no valor, normalmente 4,5 euros, para ser atendido. Se for fazer um raio-x, você paga 10, 12 euros, em alguns exames e por aí vai. Você sempre paga um pedacinho e o governo ele supre a outra parte. É assim como as coisas funcionam aqui. Doutor, e para conseguir fazer a viagem, é necessário um visto prévio? Se faz o visto aí? Como é que funciona essa parte burocrática para que o brasileiro consiga ir estudar em Portugal? Então, Fábio, o que acontece é o seguinte, a gente sempre recomenda, né, que se venha com o visto adequado para o estudo, ou para o trabalho, ou para empreender. A forma como ele vier, ele tem que ter todas as formas de ingresso aqui em Portugal, elas têm um visto adequado. E aí, quando a gente fala em visto, a gente fala em entrada em Portugal. O visto, ele serve somente para a entrada em Portugal. O que ocorre é o seguinte, muitas vezes as universidades liberam o resultado, né, da disciplina, da tua aprovação, aquela seriação que eu falei antes, muito em cima do início das aulas. Então, normalmente em agosto vai sair a tua lista de aprovados. Você vai ver se está lá, matrículas até final de agosto, início de setembro, semana seguinte começam as aulas. Só que tem um problema nisso aí tudo. Para você pedir o visto, né, no Brasil, ou no país que você estiver, você vai ter que estar de posse da tua carta de matrícula, ou pelo menos a carta de aceite da universidade. A carta de aceite, por sua vez, é aquela onde a universidade diz que você está seriado, foi aprovado naquela ordem de colocados, e já apresentou a documentação pertinente. A carta de matrícula, não, ela já é um documento mais sólido, que você já fez a matrícula, você já pagou as propinas, como chamamos aqui, que são as mensalidades. Então, você pode fazer o visto estudante de duas formas, ou com a carta de aceite, ou com a carta de matrícula. Atualmente está assim, tá? Isso tudo pode mudar com o tempo, às vezes as coisas mudam bastante. Mas no momento que temos, o cenário que temos aqui é esse. Você pode fazer com a carta de aceite ou com a carta de matrícula o seu processo de visto. Mas, como eu falei, às vezes atravancam, né, os prazos e você começa a perder aulas. Né? O aluno está no Brasil, por exemplo, ele vai pedir o visto em setembro, quando ele conseguiu se matricular, e aí as aulas já começaram. Ele vai chegar mais ou menos
o visto leva em média aí 60 dias para ser aprovado. Estamos a falar de novembro, então ele vai chegar já perdendo aulas. Então, a lei, por sua vez, né, quando eu falo a lei, eu falo aqui da Lei 23 de 2007, que é a Lei dos Estrangeiros, né, que rege todo esse processo, não só de visto, como de permanência em Portugal. Essa Lei 23 de 2007, nomeadamente no artigo 91, número 3, antigamente falava que, né, excepcionalmente, será concedida autorização de residência para aqueles que estão em território português pretendendo estudar e vieram sem o visto. Note que o excepcionalmente ele afastava quase todas as hipóteses de você estar em Portugal sem o visto. Na prática, e eu peguei bem isso, estou cá em Portugal desde 2016, eu pude perceber que, na prática, eram todos negados. Quem vinha sem visto não conseguia se regularizar. E aí foi acontecendo aquilo, aquela vida de brasileiros, aquele aumento do número de brasileiros vindo para Portugal, né? E o que aconteceu foi forçar um pouco a mudança na lei. A história da mudança da lei é justamente essa. Então, o dispositivo do 91.3 da Lei de Estrangeiros passou a ser o 91.4. E, ao invés de falar em excepcionalmente, passou a falar em pode ser concedida a residência. Ou seja, guardou-se uma margem discricionária por órgão de fronteiras, né, para o CEF dizer não, porém, e também não se abriu todas as fronteiras, digo, venha sem visto que agora é a festa, também não se trata disso, mas o processo ficou um pouco mais flexibilizado. Então, já se sabe, já é praxe aqui nos órgãos de fronteira, entender que aqueles que vêm com o visto e vêm sem o visto, porque as aulas já estão iniciadas, e que comprovem isso através da matrícula, obviamente, né, a matrícula tardia ou a sua carta de aceite tardia ali, na verdade, a matrícula ele vai precisar para poder fazer o processo dele de residência aqui em Portugal, e aí o processo muito provavelmente vai ser deferido, vai ser aceito. Agora, muita atenção para o seguinte, eu disse para vocês lá atrás que o processo de visto pode ser feito tanto com a carta de aceite e a carta de matrícula, e definir o que é cada uma. Estando em Portugal sem o visto, para fins de residência, você já tem que estar efetivamente matriculado. E com as propinas pagas. Declaração de propinas é um dos documentos que você vai instruir o teu processo de residência com dispensa de visto aqui em Portugal. Doutor, neste momento é período de férias aí em Portugal? Estamos a nos aproximar aí das férias. Normalmente as férias iniciam-se aqui no mês de agosto mesmo. O mês de agosto é o mês para não se fazer absolutamente nada aqui em Portugal. Eu recebi um telefonema do tribunal esses dias, agendando a audiência, né? E já me desejaram boas férias. Enfim, doutor, tem o dia tal disponível? Eu falei, tenha. O dia tal já era outubro. E aí eu falei, tudo bem, né? Não ia ser isso, né? Me perguntaram, por que não fazem agora em julho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, agosto já sei, eu já acostumei, já sei que agosto aqui para-se tudo, o pessoal faz aquela coisa de filme mesmo, né? Vai pegar a caravana, né? A autocaravana que chama, que eu já esqueci o nome como chama no Brasil, mas aqueles carros onde você tem até cozinha dentro, e os caras vão viajar aí por dentro das estradas, vão passear com as famílias, porque realmente eles aproveitam, né? O europeu ele dá muito valor a essa época do verão, porque ela é curtinha. Né? Mesmo aqui em Portugal, quando ela ainda dura 2 a 2 meses e meio, ainda assim valoriza-se muito. Em outros países tem isso, né? Esquece, né? Suíça, por exemplo, você fica muito pouquinho só e quase não se tem verão. As aulas começam em setembro. Normalmente sim, normalmente sim. Principalmente quando se fala em licenciatura. Quando são os cursos de pós-graduação, que já são os mestrados e doutorados, muitos deles começam em outubro. Então, a pessoa dá uma esticadinha aí. O meu eu lembro que começou na época bem início de outubro mesmo. E, por sorte, o meu visto foi aprovado em 23 dias. Eu mesmo cuidei de todo o processo, né? Então, fiquei ali em cima dele, do consulado, aquela conversa de passar ali daquele tchau para a senhorinha do consulado. Tudo bem aí? Olha, tem pressa não, mas se já tiver alguma resposta, agradeço, viu? Na educação, a gente vai conseguindo tudo. E o processo com 23 dias foi aprovado e eu pude retornar para Portugal, vindo da Irlanda, né? Eu vim da Irlanda para o Brasil para depois vir para cá. Doutor Leonardo, e fazer universidade em Portugal é fazer universidade apenas em Lisboa ou o interior português também oferece boas universidades e boas opções de curso? Sim, na verdade você tocou num assunto bem interessante, né, que
Bertini, é o seguinte: você fazer cursos em outras regiões significa que você está povoando determinadas regiões. Portugal tem um programa bem interessante, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu tenho até vídeo no canal sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte: muitas vezes as pessoas ficam pensando só naqueles eixos, nas cidades chamadas cidade de santuário, né, como Lisboa, como Porto. E, na verdade, Portugal tem cursos em vários lugares, várias cidades. Portugal não é muito grande, né, tem mais de 800 quilômetros de norte a sul, não é um país grande, é mais ou menos o tamanho do estado de Pernambuco aí, mas eu diria que tem bastante cidades e bastante cursos. É um país muito propício, viu, Fábio? É um país muito voltado, muito pautado nos estudos, dá-se muito valor aos estudos aqui. Isso me chamou muita atenção e foi um dos fatores decisivos para que eu viesse também estudar aqui, né? Então, Portugal aquele viés de estudante, do apoio ao estudante. Você fala que você é estudante, você realmente tem um apoio aqui. Então, e falando em apoio, eu toco aqui rapidamente na portaria 111 de 2019, que falava sobre, que fala, na verdade, sobre aqueles que vão estudar em regiões menos populosas. Né? É nada mais do que um programa do governo para preencher aquelas regiões com mais pessoas. Sabe-se que o número de imigrantes um facilitador, é uma ajuda também para o governo português, por sua vez, por conta de ter uma população envelhecida em Portugal. Né? A pirâmide é um pouquinho invertida aqui, e as pessoas já são muito idosas, então aquela vinda de jovens é sempre bem-vinda, né, para o crescimento do país. E aí vem a portaria 111 de 2019, que diz que ficam dispensados ali dos meios de subsistência, de comprovar os meios de subsistência para quem vem estudar em Portugal. Eu explico rapidamente, aqui abrindo um parênteses, que o meio de subsistência são aqueles que você comprova, é a forma como você vai comprovar que você tem como se manter em Portugal ao longo do seu ano de estudo, a cada ano de estudo. E, normalmente, pela portaria 1563 de 2007, se traduz no sentido de ser 12 vezes o valor do salário mínimo português. Então, você tem que comprovar esse valor para que você faça o seu processo de visto. Isso aí, na esmagadora maioria dos vistos, você tem que comprovar esse valor de 12 vezes o salário português, né? Inclusive no de estudante. Sendo certo que aqueles que escolheram cidades menos populosas, lugares mais ermos, vamos dizer assim, conseguem ter a isenção de comprovar esse valor. Tem alguma proteção a mais aí do governo nesse sentido, por conta dessa inversão aí da pirâmide, como eu te expliquei, com relação aos idosos. Muitos idosos aqui em Portugal e jovens dispostos a estudar, se qualificar e, quem sabe, ficar aqui em Portugal para trabalhar com mão de obra qualificada são sempre muito bem-vindos. É isso, Fábio. Doutor Leonardo, o método de ensino em Portugal é muito diferente do método de ensino aqui no Brasil? Olha, o método em si, não. Veja, você tem ali a ementa das disciplinas, né? As disciplinas são colocadas lá da forma como elas são preparadas para o ensino, como uma universidade brasileira. O que difere, né, na verdade, são as disciplinas, a forma de falar, muitas vezes, do português, né, para o nosso idioma. As pessoas chegam aqui com aquela ideia de que não, português, é tudo português, então é muito tranquilo. E aí eu particularmente comecei a ouvir nomes técnicos aqui em Portugal, do direito, e aí fiquei meio assustado ao ver aquilo, mas ele está se referindo exatamente que fase do processo. Quando eles falam, por exemplo, na fase dos articulados do processo, eu falei, mas ele está falando que fase? Essa palavra não existe no direito brasileiro. Articulados não se fala. A gente fala em petição inicial, fala em contestação, né, fala em peça de ingresso, peça de resistência, dá 200 nomes, mas esse nome articulado não temos. E aí, esse momento articulados aqui em Portugal se refere exatamente a essa fase, onde o autor ingressa com a petição inicial e o réu faz a sua defesa. Então, isso é só um dos nomes que pode ter, e você imagina aí nas diversas áreas como é que não deve ser a diferença de nomenclatura. Mas respondendo objetivamente, eu entendo que, eu acho que não. Né? A forma de ensinar não é diferente. O que é diferente realmente são as nomenclaturas e, em si, as disciplinas. Muitas vezes não correspondem àquelas do Brasil, e daí a dificuldade, também já orientando o nosso espectador aí, né, aquela dificuldade que eles têm de querer validar disciplinas aqui em Portugal. Aí a pergunta que vem é, doutor, normalmente me chega esse tipo de pergunta, doutor, eu estou no 5º período de psicologia e gostaria de dar continuidade em Portugal. O que eu faço?
Eu falo, ó, termina teu curso no Brasil, porque a dor de cabeça para você fazer essa validação, essa equivalência de notas, essa grades, emendas e trazer isso para cá é um pouco complicado. Você vai voltar os períodos aí, de repente é mais jogo você terminar isso tudo no Brasil. Por direito, então, nem se fala. Se forma no Brasil e vem para cá. Doutor, quando você já é formado aqui, você tem o seu diploma e você quer fazer uma pós-graduação, um mestrado em Portugal, esse diploma, a forma que você tem aqui, você já consegue enviá-lo para a faculdade e efetuar o processo de matrícula ou tem que fazer alguma coisa com o diploma aqui? Na verdade, você está no Peraí, você pergunta para quem já está em Portugal e concluiu a Universidade de Portugal, é isso? Não, não, para o brasileiro que tem uma faculdade aqui, tem uma ação aqui, e que quer fazer uma pós ou um mestrado em Portugal, se o diploma que ele tem, da forma que ele tem aqui, vale aí para Portugal. Pois, normalmente sim. O que ele tem que fazer a mais é o apostilamento da documentação, né? Nomeadamente ali do histórico e a declaração de conclusão de curso. Tá? Fazer o apostilamento. E aí, o que é o apostilamento? O apostilamento nada mais é do que você pegar um documento e colocar atrás dele um selo do CNJ dizendo que aquele documento existe e é válido no seu país de origem. O apostilamento ele aceita normalmente mais de 100 países, tá? São signatários da apostila de Haia, e ele serve exatamente para isso. Então, toda vez que você, espectador, que está preparando o seu processo de vida, tiver dúvida se o documento tem que ser apostilado ou não, o raciocínio é o seguinte: eu vou precisar. Eles sabem que esse documento existe no Brasil? Sabem? Eles conhecem a minha instituição de ensino? Sabem que eu me informo? Não, não sabem. Então, eu vou ter que apostilar e colocar aquilo ali para dizer que o documento passou por aquele setor naquela universidade. É bem isso. E esse é um dos motivos pelos quais o próprio PB4 não precisa ser apostilado, que é o atestado de saúde, mas utilizar em Portugal. Porque é fruto do documento bilateral, ambos os países já o conhecem e sabem do que se trata. Mas é isso, só precisa realmente fazer o apostilamento do histórico e da certidão de conclusão do curso. Doutor, aí em Portugal existe, acho que, aquela coisa de, às vezes, a graduação e o mestrado serem juntos, né? E às vezes parece que aí num curso de mestrado, diferente do Brasil, que às vezes tem pessoas mais experientes, com uma experiência no mercado de trabalho, muitas vezes o jovem de 20 e poucos anos está fazendo mestrado porque ele emendou a graduação com o mestrado. Isso é normal aí, doutor? Perfeitamente, é muito usual aqui que o estudante termine, né, o ensino da licenciatura e ingresse no mestrado. Inclusive, há ofertas de cursos aqui que falam sobre o mestrado integrado. Então, se você vir, né, o termo mestrado integrado, ele se refere exatamente àquele elemento que vai começar a universidade, lá aos 3, 4, 5 anos, depois vai emendar automaticamente já no mestrado. Ele já fez esse planejamento e ele já vai estar nesse programa de estudos, terminando somente quando ele terminar o mestrado. O mestrado aqui ele tem uma força de uma especialização no Brasil. Ele é tão comum quanto uma pós-graduação no Brasil. Tem esse detalhe. Então é bem comum. Né? E a questão da faixa etária, como você falou, acompanha, porque eles normalmente se formam cedo, lá aos 20 e poucos anos, e ingressam no mestrado. E acaba que você, com 35, 40 anos, acaba já ficando um pouco diferente ali na sua turma. Hoje em dia isso já não está acontecendo tanto por causa da quantidade de brasileiros vindo para cá. Então já está mais ou menos meia a meia ali as turmas. Os brasileiros costumam fazer o mestrado, o doutorado mais tarde, né? Então já deu uma equilibrada na turma. Mas, por exemplo, quando eu cheguei em 2016 para fazer o mestrado, só tinham 5 brasileiros. Né? Todos ali na faixa dos 30 e pouco, inclusive eu, 30 e tal, vamos ser mais honestos, quase nos 40, né? 30 e pouco é ótimo, eu estava quase nos 40, mas estava ali no meio da garotada de 20 e poucos anos. Mas eu vou te dizer uma coisa, foi muito bem recebido, foi uma troca de experiência excelente. Tá? Muita gente se retrai, fala, não, para os portugueses, isso, nada, eu sempre fui bem recebido. Assim, se algum colega de turma estiver vendo, você vai deixar um abraço, porque realmente foi muito bom, foi uma fase muito interessante, muito importante. Você sai da tua terra, você precisa ser bem acolhido, né? Você precisa daquele acolhimento para não tomar aquele choque inicial. E eu gostei. Fui muito bem atendido, não tem realmente do que reclamar, não. Gostei muito.
Doutor Leonardo, e a respeito do custo de vida? O estudante brasileiro que chega em Portugal, o custo de vida aí é muito caro? Tem muita diferença de se estudar em Lisboa, Porto, e se estudar numa cidade do interior? Fala um pouco para a gente aí a sua experiência em relação a isso. Vamos lá. Em termos de propinas, que são as mensalidades das universidades, não há grande diferença, né? Agora, o custo de vida é gritante de uma cidade para outra, principalmente se vamos a falar aqui de arrendamento, de aluguéis de imóveis. Então, você hoje em Lisboa, eu já cheguei a ver anúncios de pessoas que estavam alugando quartos a 400 euros. Um quarto. Ao passo que numa cidade menor, por exemplo, como Leiria, como tantas outras aqui, você pode pagar em torno de 350 até 300 euros nos dois quartos você encontra. Eu, por exemplo, quando cheguei em Braga, em 2016, achei um imóvel de dois quartos por 300 euros. Mas eu aconselho o seguinte, o estudante, aquele que está vindo, está no primeiro contato ali com o país, tudo é novo, fica primeiro num quarto, gasta menos, vai com calma, faz aquela tua rede de amigos, aquele networking, e depois disso você pula para um imóvel, arrenda junto com os amigos, acha o valor, dá para fazer esses esquemas e vocês podem gastar menos, né, e aproveitar mais aí o país, porque vão ter condições financeiras um pouco melhores. Então fica aí a dica. Mas realmente há essa diferença e é gritante em relação aos valores de uma cidade para outra. Morar no Porto não é como morar em Braga e muito menos como morar em Lisboa. Os valores são diversificados e bem mais caros. Doutor Leonardo, a gente está quase aqui no fim do nosso programa, o tempo passou rápido. Eu gostaria que o senhor deixasse aí a sua última dica, né, um resumo de repente aí para esse estudante brasileiro que deseja fazer um curso em Portugal, que ainda está um pouco confuso. Quais seriam os pontos-chave que o senhor indicaria para esse estudante? Pois não, Fábio. Planejamento. Tá? E planejamento envolve duas coisas. Planejamento com relação às datas, ou seja, a sua linha do tempo, a sua timeline tem que estar pronta desde o momento que você decide estudar até o momento que você pretende chegar em Portugal e adquirir o seu título de residência. Isso é importante ser trabalhado porque isso resulta numa espera menor pelo título de residência e quando você adquire o título de residência, obviamente você já pode começar a trabalhar. Então, vai resultar numa economia financeira bem grande. A gente sabe que o euro está muito alto, né? Hoje, nomeadamente, no final de julho, já está na casa aí de 6 e alguma coisa. Então, imagina a dificuldade que é o brasileiro trocar cada real por euro e vir estudar aqui. Então, é muito normal, como eu falei no início, que eles venham fazer os cursos, mas também tem que complementar isso com o trabalho. E aí entra a questão do planejamento, né? O planejamento de datas, para que você encaixe tudo certinho, consiga fazer os agendamentos, tudo conseguir dar certo para você no menor prazo possível, e também o planejamento financeiro, muito importante. Lembrar a regra da portaria 1563, como eu mencionei, a questão dos 12 vezes o salário português. A portaria não existe à toa. É óbvio que você vai precisar daquele dinheiro, pelo menos daqueles 635 euros, que é o salário mínimo hoje aqui, para você se manter. Né? Mesmo morando num quarto, morando de uma forma um pouco mais econômica, né? Gastando isso, você vai precisar, porque você tem que custear o seu curso e a tua vida diária aqui. Tá? Então é importante, esse recado que eu deixo para vocês é a questão do planejamento. Façam um planejamento, busquem uma assessoria de qualidade, de preferência com um advogado que possa realmente orientar vocês como fazer o processo corretamente. Outra dica, cuidado com coisas da internet. A internet está inundada de informações, como vocês bem sabem, então informações às vezes ultrapassadas e às vezes informações maldosas, de gente que não sabe nem o que está dizendo, que está se candidatando a ser assessores, por exemplo, aqui em Portugal. Então tenham muito cuidado com isso, busquem uma assessoria de qualidade, pessoas de renome, que tenham cadastro, tá? Que tenha experiência no teu processo, afinal de contas, você está lidando com o seu futuro, com a sua vinda e muitas vezes com a vinda da sua família para a Europa. Você não está mudando de bairro, você está mudando de continente até. Então, tenha em mente que o teu projeto ele está sendo maximizado e você precisa adequar isso de forma plana, colocar isso no planejamento, tanto estrutural de datas,
quanto financeiro e a busca, passando pela busca aí de uma assessoria de qualidade, tá, Fábio? Isso aí é a dica que eu dou para os nossos inscritos aí, nossos seguidores. Perfeito, doutor Leonardo. Muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por todas essas informações. Fábio, foi uma honra participar aqui. Eu que agradeço o convite e espero voltar brevemente aí para conversarmos sobre os novos detalhes, de repente sobre nacionalidade, sobre os avanços da lei de nacionalidade para brasileiros aqui, o que facilitou, o que não foi. Uma nova pauta mais à frente aí já fica sugerida. Mas vai ser um prazer. Obrigado mais uma vez. Termina aqui o Alesp Conecta. Além de você assistir o nosso programa no sinal digital, na TV aberta, você também consegue rever todos os programas na nossa plataforma de YouTube. Então, obrigado mais uma vez pela atenção e até o próximo programa.